super especial, o GM Cricor Mectarian. Bem-vindo, Cricor. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Oi, Babi, tudo bem? Tudo jóia? Obrigado pelo convite e um oi aí para todo mundo que acompanha o podcast. A gente está completando um ano, esse episódio especial aqui com você. Completando um Uhum. ano de podcast agora. Vou falar um pouco de você, Cricor. Cricor por Cricor. Algum Hum, tempo atrás, você tirou de algumas redes sociais a titulação do seu nome. Tem algum motivo especial? uhum. Porque eu acho que eu tinha colocado tudo Geme Cricor uma época, acho que o Twitter, Instagram, aí mesmo que no Insta, que é o que eu uso mais, acaba sendo quase que só profissional meu Insta, né? Como eu tenho colocado um pouco mais algumas coisas da minha vida pessoal, eu pensei, pô, mas tudo bem que eu sou grande mestre, né? Que é um título que é importante, porque tudo que eu faço gira em torno do xadrez. Mas eu sou o Cricor, na verdade, né? O GM vai estar lá na descrição, assim, mas não precisa estar no nome, né? Tanto que eu até Uhum, pensei já em tirar no chess.com, que é sim. GM Cricor também, Aham, porque fica lá, fica GM Cricor, né? sim. Mas aí tá desse jeito por enquanto. Mas aí Uhum. eu tinha pensado no Twitter e no Insta Colocar e mais aí ficou. pessoal, assim. Pra deixar mais É, pessoal. Você acha que soa mais pessoal quando te chamam de Cricor do que quando é GM Cricor? isso. Assim, a página não mudou muito. Eu coloco algumas coisas no meu dia a dia, mas de modo geral, eu coloco muito pouca coisa da minha vida pessoal, mesmo assim, de família, outras coisas. Então, Uhum. posto bem pouca coisa. Mas era mais pelo nome, é uma ideia que eu tive. Não era nada demais, assim. Como é ser um enxadrista profissional no Brasil? Olha, é, acho que de uns anos para cá, mudou bastante o fato de ser um enxadrista profissional, né? E eu faço isso faz. Até me perguntaram, outro dia eu estava conversando com alguém ontem, perguntaram, faz quantos anos que você compete, né? Eu não sabia nem responder a pergunta, né? Mas eram quase 25 anos, pegando as primeiras competições que eu joguei quando era mais novo. Mas mudou muito, assim, né, com o passar dos anos. Então, vamos dizer, uns 10 anos atrás, eu tinha uma visão de o que era ser enxadrista profissional, que eu tinha um foco só nas competições, e depois as coisas foram mudando bastante, né? Então, assim, eu sempre, quando eu decidi focar no xadrez como profissão, né, mesmo fazendo a faculdade, eu foquei em tocar o xadrez Uhum. adiante, eu não imaginava que ia chegar no ponto que está hoje. Então, eu sempre achava que era uma coisa que ia ser muito guiada por unicamente pela paixão, né, do Sim. xadrez. Então, sempre muitos desafios, até hoje, claro, mas assim, as condições, de modo geral, melhoraram bastante para quem quer trabalhar com xadrez no Brasil, né. Uhum. Então, realmente de uns 3, 4 anos para cá, tem sido muito legal de várias formas mesmo. Sempre foi, mas tem sido mais completo, vamos dizer assim, né. Seria como se você tivesse saído assim do trabalhar só por amor e Uhum. para trabalhar com ganhos, né? Não, não. Isso, mais ou menos por aí, é. Uhum. Porque É, antes tinha essa visão só das competições, aí eu dei aula por muito tempo, uhum, e aí a questão de dar aula, assim, eu gostava muito, muito de trabalhar com alguns alunos, mas muitas aulas que eu dava também eram aulas para complementar a renda, né, então, sim. depois as coisas foram tomando um outro caminho, né, foram tendo mais opções e hoje eu vejo, não só por mim, né, mas o tanto de pessoas que conseguiu entrar no mercado do xadrez, não só jogando e não só dando aula também, né, que eram 2 Sim, caminhos mais tradicionais, que ainda estão vivos, claro, que ainda continuam, mas todo esse mercado de internet abriu muitas portas legais. com certeza. É, quais são os seus sonhos no esporte? Eu ainda tenho, eu acho que o Continental, que é um torneio que eu já tive bons resultados algumas vezes, classifiquei para a Copa do Mundo, é Uhum, um torneio que eu ainda tenho uma meta de conseguir, vamos dizer, ganhar esse torneio um dia ou ficar entre os uhum, 3, né, porque eu sim. eu classifiquei
uma vez através do Continental para a Copa do Mundo, mas aí era o formato híbrido e era formato de grupos, era diferente, Aham, né. sim. É um torneio que eu já Na época da já pandemia, né? é. Então, se fosse pensar em um evento, assim, era esse, porque participar da Copa do Mundo era uma meta que eu tinha há alguns anos, eu consegui em 2019 a primeira vez. Uhum. Eu acho que é essa. Claro que eu já tive muito, aquela coisa de ser o número um do Brasil, ser o número um da América do Sul. Na América do Sul praticamente vai ficando muito mais difícil, né. Do Brasil pode até ser possível, mas acho que também é um pouco mais distante e não está entre as minhas, né, ou chegar em 2.600. É assim, é uma coisa que eu ficaria feliz, mas não é um tipo de sonho que, Tá buscando vamos dizer, arduamente. eu não acordo todo dia pensando nisso e chegando ou não chegando, ok, porque tem um sonho que você tem que às vezes quando você não chega, que aquilo dói um pouco, né. Uhum, Quando você às vezes você não atinge alguma coisa que você está buscando, né. sim. Então eu tento me esforçar bastante para as competições, tento ter bons resultados, gosto muito, muito de jogar, mas a rotina de modo geral não é direcionada para isso, né. Mas se fosse Aham, pensar em algum torneio, seria o continental. Buscar nesse formato tradicional do continental, ficar entre os 3, vamos dizer assim, sim. que seria um baita resultado, que é um torneio que tem uma vez por ano. Uhum, legal. Você já falou um pouco, mas eu vou perguntar pra gente saber o que você acha dessa diferença entre Brasil e Estados Unidos. Uhum. A gente vê muita matéria dizendo que o xadrez deu um boom, tá crescendo muito, etc. E a gente viu até em streamers que a maioria que cresceu bastante, assim que a gente pode ver, é de fora. Você acha que Uhum. tá acontecendo no Brasil também? Ou que vai acontecer daqui a um tempo? Que às vezes as coisas demoram um pouco para chegar, né? Você diz dos Do boom, assim, do streamers a xadrez do e boom de como um todo todo. mundo tá interessado em assistir, etc. Uhum. Acho que desde 2020, com o seriado, tudo, teve o primeiro boom, que eu acho que a gente não tinha presenciado nada parecido no xadrez. E aí depois desse primeiro boom, a gente teve vários outros booms que eu vejo pelo chess.com, Aham. com que dá uma diferença grande no fluxo de pessoas do chess.com, né, que logam. Isso é muito parecido com o Brasil também. Vamos dizer, quando tem uma crescente grande mundo, né, Estados Unidos é o número maior de membros, claro, reflete bastante no Brasil também. Então a gente teve alguns pontos, alguns não dá nem para explicar direito por quê, Não tem depois uma já. razão assim, só percebe se Não, aumenta no site. um pouco na época da pandemia, depois do seriado Aham. já, acho que começou a chegar em mais pessoas o xadrez. Às vezes alguns casos que ficaram famosos aí no meio também, que acabaram trazendo mais pessoas. E eu acho que o maior boom de todos que a gente teve foi em janeiro desse ano, que não é claro por quê, porque já estava num período que as pessoas já estão muito, muito menos em casa, né, do que estavam uns anos atrás. Sim. Mas aí talvez o trabalho talvez muito grande de alguns youtubers, os gigantescos, os Uhum. americanos, eu acho que eles conseguiram furar algumas bolhas, talvez, e isso de repente faz com que popularize. Então eu vejo pelas pessoas que acompanham as lives, os vídeos, que o interesse segue muito grande no Brasil. Até me perguntaram outro dia, né, que tá popularizando tanto no Brasil, mas aí quando é que a gente vai começar a colher os frutos disso, ter os resultados, ter os jogadores se destacando? Mas são coisas bem diferentes. Eu acho que uma Era a minha coisa próxima pergunta, inclusive. porque isso perguntam bastante, né? Porque Você acha as pessoas. que a gente tinha essa possibilidade de ter mais GMs, ter alguma WGM? Você acha que. Eu acho que isso. Não sei se isso influencia tanto, assim. Claro que Uhum, quanto mais populariza, você tem mais pessoas com contato com xadrez, então tem mais chance de alguém que de repente tem uma predisposição incrível para xadrez, um talento. Essa pessoa pode ser que tenha contato. Isso uhum, aumenta a chance, é estatística, tem que aumentar a chance, né? Agora, eu acho que tirando essa popularização em massa vamos dizer, das pessoas assistindo, porque uma coisa é a pessoa assistir, é. curtir, virar um hobby da pessoa, né? A pessoa chega em casa à noite e vê um vídeo de 10 minutos, dali para alguém começar a jogar e
começar a competir, né, é um É, caminho até, muito longo, né. até nos alunos, assim, eu percebo isso, né? Que às vezes eles chegam e eles querem conhecer o xadrez, não é que eles querem competir, né? Nem Uhum, todo aluno chega querendo competir, ele chega querendo saber mais, querendo aprender um pouco, ganhar do colega que joga uhum, no clube, né? Alguma coisa assim. Mas não necessariamente é para ter essa rotina que realmente é muito puxada de ir em torneio, né? Ainda mais aqui no Brasil que você tem que se deslocar muito, né, para estar em torneio, tem um gasto muito uhum, alto. Então, às vezes é muito é até difícil a gente pensar qual é dos alunos que realmente vai se interessar a ponto de uhum. estar competindo, né? É, porque é, esse é o primeiro passo de começar a competir e depois, vamos dizer, com essa popularização toda, talvez poderia acontecer que no Brasil a gente tivesse, vamos dizer, caminhos mais claros para quem quer se dedicar a mais competições, mais treinamentos, e eu não vejo isso mudando muito. Acho que nem de iniciativas públicas nem privadas, né. Talvez a gente tiver Uhum, alguns eventos aparecendo mais aos poucos, mais xadrez nas escolas que também soma, que é essencial, super importante por 1 milhão de motivos, muito além só do competitivo, né, claro. uhum. Mas daí para transformar isso em jogadores de competição, eu acho que teria que esperar mais um tempo para ver, mas eu Uhum. acho não acho que a gente tem que ter essa esperança nesse momento, assim, né. Sim. Mas você acha que é mais uma questão de política pública, né? Do que. Tipo, você acha que estamos perdendo atletas? É isso que eu queria saber. Assim. Hum, Estamos perdendo atletas que poderiam estar a nível de GM, de WGM, uhum. por não ter esse incentivo? Ah, acredito que sim, por não ter um caminho, né, É, e não ser por fácil, né? Acesso. sim. É, e mesmo uma coisa até curiosa que a gente vê, pô, as condições melhoraram tanto, tantas portas se abriram nos últimos 3 anos, e se pegar dos grandes mestres e mestres nacionais, pegar tanto do absoluto e do feminino, jogadores de Uhum. ponta, pouquíssimos se empolgaram para jogar mais nesses últimos anos, né. Eles É, inclusive é mais vontade de entrar nessas outras portas que o xadrez abriu para conseguir, vamos dizer, condições melhores de vida e cada vez menos os jogadores estão cada vez menos ativos, né. sim. E é louco, né, pensar nisso, porque a gente tá numa crescente absurda e tá Agora, todo tudo mundo que queríamos tem aí agora, mas abriu outras portas. Vamos, isso, seria porque isso. é, e as pessoas se acompanham gostam muito do conteúdo de vários dos jogadores, né, que me acompanham o Uhum. Sup, acompanham o Evandro, o Rafael. Eles querem consumir muito esse conteúdo, eles querem que a gente jogue também, porque eles querem torcer, mas Sim. não tem como, né. Não dá Você vai pra fazer as acabar duas coisas. você até joga, claro, você dá o seu Uhum. máximo, mas você não consegue, vamos dizer, ter aquele foco de fazer só aquilo, né. Sim. Ainda mais depois ainda mais quando você passa acho que dos 25, 30 anos, Uhum. para você realmente evoluir muito no xadrez, você tem que dar um gás muito, muito sério, né, e focar só naquilo para ter um salto, né, porque é difícil você quebrar hábitos que você tem, você mudar a visão que você tem, né, que você vai Sim. constrói mais entre os seus, vamos dizer, até os 20 e poucos anos, né, que você tá numa Uhum. mais informação, vamos dizer assim, do seu nível de conhecimento, estilo, várias coisas. É, a gente falou um pouco já sobre esses caminhos que foram abertos, né? Profissionais e amadores para trabalharem. Uhum. Você acha que essa tendência ela vem para ficar? De ter os streamers, videoaulas? Ah, eu acho que sim. Uhum. Eu acho que sim, porque, vamos dizer, esse boom foi passando um pouco, se a gente pegar até do Gambito da Rainha, né, Uhum. a gente vai fazer quase 3 anos o seriado já. Sim. E claro que teve outros motivos, claro, para o xadrez crescer, assim, os níveis de popularidade de modo geral das pessoas jogando, acompanhando, consumindo um pouco de conteúdo de xadrez aumentou muito, né, e tudo Uhum. indica que não é que
Assim, as pessoas devem continuar consumindo isso de Sim. forma geral, então vai ter oportunidade sempre para quem quiser criar vídeos na internet, criar vídeos no YouTube, criar conteúdos diretamente de ensino também, em Uhum. plataformas também está acontecendo bastante, os streamers, muito mais gente interessada em ter aula online também. Então, pelo que eu acompanho assim, a gente não tá vendo. Eu vejo muito pelo desempenho do meu canal do YouTube, que é uma Uhum. métrica muito boa, assim, que eu vejo sempre assim, o gráfico vai e volta, mas dá para ter uma ideia de como é que estão as coisas. Uhum. E já faz um bom tempo a gente vê umas oscilações, mas Tem uma média já que. bem, muito maior do que estava antes, as médias de visualização, né? Você não vê Aham. uma queda assim e você vê as pessoas mais sabendo, assim, né? A coisa de ter, vamos dizer, pessoas da minha família um pouco mais distante que, quando vinham falar comigo, falava, e aí, legal, como é que tá o xadrez? Perguntando assim, só isso, né? E Aham. agora você fala, nossa, eu tenho um amigo que acompanha, eu tenho não sei o quê, meu professor, meu É, médico, meu não sei o quê. Isso é muito comum. O muito tempo todo bom. acontece isso, né? É. Então. E É às vezes não é nem que que me acompanha, né? Às vezes acompanha Rafa uhum. Chess, às vezes acompanha outros, mas assim, é a Alguma coisa ligadão no fala, xadrez. né? Alguma Sim, ligação ele já tem, né? Eu já tive isso também, assim, da pessoa falar comigo, porque meu irmão, ele gosta muito de assistir fulaninho. Sempre sim. tem alguém da família, né? Que antes era só assim, nossa, xadrez? A frase Acabou o terminava aí, assunto. né? Nossa, xadrez. Ou no máximo, nossa, você deve ser muito inteligente. Sim, Né? Era sim. basicamente as duas frases que a gente ouvia antigamente. Uhum. Agora eu vou pra pergunta mais polêmica. A Thaís não tá aqui, normalmente eu fico só com as polêmicas e a Thaís com as mais sérias. Ah, Mas. tá. O que você acha que motiva os usuários de plataforma online de xadrez a usarem engine nas suas Uhum. partidas? Hum. Essa é uma ótima pergunta, porque é um A gente quer assunto descobrir, né? que rendeu muito, rende até hoje, rende muito, né? Aham. Assim, eu lembro que eu jogava muito, assim, joguinho de computador. Tinha um joguinho que era você era um técnico de futebol, Aham. e aí Ah, o tinha L-Foot, né? o Elifoot, é Eu isso. jogava até. E aí Gostava tinha muito. então, aí tinha um programinha que acho que você conseguia colocar um dinheiro infinito para você, Não sabia desse. que era o X, que era o X. Então você vai lá e coloca, né? Que você tá jogando, você tá Aham. brincando, você quer ver o dinheiro e você quer jogar, né? Então eu acho que as pessoas veem muito como. Eu acho que a maioria das. É claro, você tem a coisa dos profissionais que roubam, que é outra coisa muito mais complicada, né? Uhum. Para a profissão do cara, e ele tá jogando, ele tá fazendo aquilo para ganhar dinheiro, são os casos mais complexos. Você tem a motivação financeira aí. Uhum. Mas aí, pô, para a pessoa fazer o negócio que você faz a vida inteira e você trapacear é complicado. Acontece bastante também. Mas é claro que 90 e tantos por cento vai ser a pessoa que é amadora e ela quer. Acho que ela quer sentir aquela coisa de jogar que nem um campeão do mundo, assim, ganhar de todo mundo. Eu acho que é isso que É. move as Tipo um pessoas. videogame, né? Como se fosse um videogame, assim, né? Quando é online, parece mais. Que se aproxima mais do videogame e dessa coisa mesmo de querer o hack e tal. E. Mas eu acho que, assim, nos dois casos, Uhum, esses jogos online também de tiro, né? Que tem, e que tem, quando tem o hack, eu percebo que a maioria das pessoas ficam bravas, né? Quando uhum. tem alguém usando, né? Só a pessoa que tá se divertindo ali mesmo. É uma coisa bem egoísta É, só dela, né? Só ela que tá achando legal, quando tem outras pessoas envolvidas, né? então, esse que é o problema, né? A É. diferença de um jogo de computador é que hoje em dia você joga todo mundo sempre online, né? Mas antigamente Uhum. você jogava sozinho, né? O jogo. É. Você fala, tô roubando do computador, né? É. E aí? Mas aí Agora. você tem essa coisa da outra pessoa. Então, eu acho que alguns usam. E eu vi nesse tempo todo eu vi sim, muitos casos que eu cheguei a conversar com as pessoas, né? E as histórias que as pessoas contam são espetaculares, assim, né? E é sempre o mesmo padrão, as pessoas que Sim. nitidamente usaram, né? E aí tem toda uma história. Tem toda uma cartilha que as pessoas já aprenderam, já
E Acho que você só insistir vai para as pessoas. ticando, né? Tipo, aham, tá, essa É, desculpa. Essa... é de Quando eu sempre. organizava o torneio online, era engraçado que também tinha o outro lado. As pessoas que estavam sempre paranoicas que Sim, alguém estava roubando. E sim. aí, numa dessas, o moço disse que a pessoa entrou no computador dela, fez o relógio parar, para ela não. Pro tempo dela parar enquanto ele estava pensando. Tipo assim, Uhum. não, adiantar. Ele acrescentou tempo para ele e Aham. diminuiu o meu, entendeu? Umas coisas assim bem fabulosas. Eu falava, nossa, Sim, impressionante, né? acontece isso. As pessoas ficarem muito encanadas, né. É. Agora eu acho que são um pouco é isso, a pessoa achar que é um videogame, quero ver até onde eu consigo ir, Uhum, ainda mais a pessoa que sabe um pouquinho a mais que o pessoal bane mesmo. "Ah, deixa eu ver até onde eles me pegam, né. uhum, Quero ganhar, 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 dar checkmate em todo mundo". E aí tem as pessoas que também que acho que usam por um pouco de vaidade também, quando ela conta pra outra pessoa. Então vamos aham. dizer, tem uns amigos que jogam, tenho 5 amigos que jogam. Todo mundo tem 1000 de rating. Aí de repente eu tô lá com 1400, pô, eu tô, né, Eu tô eu sou o demais. cara, né. Sim. Então tem um pouco disso também, e tem aquilo que é o mais complicado, que é quando o pessoal usa pra ter numa competição mesmo, valendo dinheiro, né. Uhum. Que geralmente já tem até um pouco mais de segurança, então a pessoa tem que ser um pouco mais sofisticada também, né. E o Sim. maior perigo que são os jogadores que já têm um nível altíssimo, né. É Uhum. mais difícil identificar daí. Esse é mais difícil de identificar. É mais difícil de provar? Ou você consegue ter alguns sinais de que tem algo estranho? É, porque é tudo baseado em estatística, é um modelo Uhum. estatístico que ele te mostra que aquele nível é inalcançável, né, Uhum. de acordo com o nível da pessoa, né. Então, é mais difícil de provar, sim, É quando é mais um difícil. jogador Tá. é aquela coisa, né, se o Carlsen acorda um dia e começa a querer usar a engine, nunca vão pegar ele. Ou assim, acabam pegando, porque vai ser uma anomalia estatística em algum momento, Aham. e aí você tendo a anomalia, você começa a reparar um pouco em resultados, a pessoa tá fazendo isso, tá premiando em todos os torneios, porque os jogadores que são muito bons, eles fazem pelo dinheiro. Aham. Muito raro fazer por vaidade ou por qualquer outra coisa, né. Sim. Eles começam a pegar o comportamento e aí você tem bastante coisa que você pode levar em conta aí para observar, né. No primeiro momento que você desconfia da pessoa, aí você consegue cavar mais e analisar caso com mais detalhe. Eu já participei de bastante desse caso, assim, Uhum. colaborando também para dar uma Sim. opinião e vendo como é que o pessoal trabalha, então é bem interessante, assim. É óbvio que é uma área muito complicada, acaba tendo uns Uhum. resultados tristes às vezes, né, Sim. porque fica essa coisa da pessoa trapacear, mas o padrão que é dado no chess.com é isso, é sempre dado muito o benefício da dúvida, né, para Uhum. realmente fechar a conta de alguém, é porque a estatística está comprovando mesmo. Muitas vezes tem suspeitas, mas não podendo provar, não dá para Ah. você ter o perigo de estar banindo alguém inocente, né. Uhum. Sim. É, você começou a jogar xadrez muito cedo, você falou, né? Uhum. Tem o xadrez como trabalho, faz parte da sua vida. Como que você imagina, e se você se imagina, Uhum. trabalhando com xadrez daqui a 20 anos? O que você acha que pode mudar nesse tempo? O que você pensa sobre isso? Ah, eu já pensei um pouco na parte de jogar, assim, Uhum, até quando que eu teria a motivação para participar das competições, mas eu acho que eu teria uma motivação sempre para seguir jogando provavelmente cada vez menos, né, escolhendo as competições. uhum, Agora na parte do que eu produzo de conteúdo, das lives, dos vídeos, eu realmente não faço, assim, a mínima ideia. Do jeito que as coisas, assim, então eu continuaria fazendo isso, muito feliz da vida por muito tempo, mas também nunca pensei em nada específico, assim, mas poderia fazer alguma outra coisa, se em algum uhum. momento, enfim, de algum jeito eu cansasse ou não fosse mais pra mim, né, de repente daqui 20 anos é muita coisa, né. 20 anos é bastante tempo. É, mas assim, eu já não saberia o quê, mas eu pensaria em, fazer alguma outra coisa, Uhum, de repente um pouco mais fora do xadrez ou até
totalmente fora de xadrez, eu acho difícil, mas não dá pra saber. Vendo os outros exemplos, parece que é meio difícil sair totalmente, né? Quando você Sim, tá muito envolvido, né? Sempre alguma coisa fica, né? fica, mas provavelmente não seria, Então, muito diferente, digamos, produzir tantos vídeos no YouTube, fazer as lives, com certeza isso já vem diminuindo um pouco uhum, a parte das lives, assim, eu mudei o foco, na verdade, mais para o YouTube, sim. mas, as coisas que eu tenho feito hoje estão eu acho que estão indo legal e, assim, eu gosto muito, muito de fazer do jeito que tá, né, e eu sempre, como tem essa liberdade do poder, assim, eu poder fazer mais vídeo, poder fazer live, eu sempre escolhi fazer alguma coisa que eu estivesse gostando bastante mesmo, porque teve umas épocas que eu fazia, de repente, eu gravava uns vídeos que o pessoal pedia, mas aí não era muito o que eu gostava, e aí saía meio de qualquer jeito. Uhum. Então, do jeito que tá as coisas, tá bem legal. Mas eu fico curioso pensando como é que vai ser daqui 10, 20 anos. Difícil dizer. É. Seu próximo evento a ser transmitido vai ser a Copa do Mundo, né? Uhum, E aí não tem como não perguntar o que você acha da participação do Carlsen e sendo ele uhum. campeão, você acredita que ele vai jogar candidatos mundial ou não? Eu acho que não, porque já tem a vaga do rating para o Uhum, candidato, então ele já tem a vaga, na verdade, né? sim. Então a Copa do Mundo, acho que é um baita desafio para ele. É um torneio dificílimo pra caramba para ele também, porque são matches Uhum, muito curtos. Pode acontecer qualquer coisa, né? E ele a gente sabe que ele tá numa fase talvez instável do jogo dele, né? Realmente não achei que ele ia ter um resultado ruim do jeito que ele teve no último evento, sim. mas acho que ele tá com a motivação boa, mas tem que ver como é que tá o foco dele mesmo, né? O quanto que ele consegue, porque eu acho que ele vai tentar dar o máximo dele. Então, assim, ele ganhando ou não, ele já tem a vaga do candidato, eu acho que não. Aí seria muita palhaçada dele jogar o candidatos e depois não jogar o mundial, né? Porque ele deve ter vontade de jogar o candidatos. Mas Sim. acho que ele não faria isso. Seria muito exagero. Uhum. Mas Ele eu tá acho só que pela Copa do Mundo mesmo, porque é um título que ele não tem, né? Esse título? ele não tem. É. Ele não tem. Agora é difícil dizer quem são os favoritos. Assim, pra mim ele é o favorito, claro. Tem que Uhum. ser sempre. Mas tem o Nakamura que tá muito bem. Tem. O Carona não é muita praia dele esse tipo de torneio, mas acho que ele pode ir bem. Ele tá numa fase muito boa. Tem vários jogadores da Elite que podem. E o próprio Nepo também, que teve todas as coisas umas desilusões do Mundial, mas acho que ele pode ir bem. E vai ser muito legal acompanhar, porque a gente vai ter Três. 6 brasileiros jogando, né? Tem os Seis? 6, Achei até que eram 4 três. não, 4 no absoluto e 2 no feminino, é tudo junto. Ah, São quatro no 6. absoluto. Tô confusa então, porque eu pensei. Eu acho que eu tinha visto o Fier, o Sup e o Evandro. Quem Que o mais? Iago entrou Ah, o no Iago último entrou. mês. Ele Ah, tinha sim. ido ele ficou ali perto da zona de classificação no Continental. Ele Uhum. ficou de fora por 1 ou 2 posições, mas aí Ah, acho que o pessoal desistiu, e ele entrou faz coisa de 1 mês, né, faz pouco não. tempo. E aí tem as 2 Será meninas que também, conseguiu então se teve um preparar? tempo pra se preparar. Sim, sim, teve 1 mês aí. É, Então bom, vai ser legal, porque bem acho que é a maior divertido. participação Pensando brasileira. nisso, assim, essa transmissão com tantos brasileiros, você acha Uhum. que a gente já vai alcançar 1 milhão de espectadores? Brincadeira. Não, Mas qual seria, assim, se você fosse chutar, qual seria esse número? Assim, impressionante. Você ia falar, nossa, quanta gente assistindo. Qual seria esse número? eu nem tinha pensado que pode chegar, assim, bater algum recorde nosso, porque a Copa do Mundo com esse nome e claro, com tantos nomes brasileiros, claro que é super difícil eles continuarem por vários matches, né? Uhum, Porque eles têm no, no feminino as duas jogadoras, a Julia e a Katia, não são favoritas os matches delas, e no absoluto tem 2 favoritos, 2 não. uhum, E os 2 favoritos, se passarem, pegam pedreira pesada na outra já, né? sim, Então, mas eu acho que tem um potencial grande, eu não tinha pensado nisso. uhum, A gente ter nas primeiras rodadas. um recorde. Eu nem sei qual que é o nosso recorde, sinceramente, mas eu acho que. Não sei se Vamos é o ter que fazer candidato ao essa mundial.
essa pesquisa aí para saber. Eu acho que, assim, espectadores simultâneos no português, eu acho que era 10.000, 10, Uhum. 11.000 talvez. Então, de repente tem potencial de ser mais, porque o Tem Mundial é o Mundial, mas crescido, né? Copa do Mundo, para quem não conhece, é quase É como se Copa fosse o do Mundial. Mundo. É, o Mundial quase, assim, né? Então o nome é Sim, muito forte é. e a gente tem vários jogadores que estão bem em alta aí, né? A gente tem, claro, o Sup e o Fier, que estão sempre nas competições, né? Número 1 e 2 do Brasil. A gente tem o Evandro, que não tem participado tanto assim, mas ele tem uma audiência muito grande aí também. O Iago, que entrou de última hora, e tem a, a Katia, que é bem mais na dela, assim, nas redes sociais, e tem a Júlia, Sim, né, que é bem presente nas redes também. é. A Katia até começou a postar um pouco, mas ela posta bem menos que a Júlia, né? É, o É, Iago também tá começou. nessa linha, né? O Uhum, pessoal não conhece tanto, assim, não é sim. de postar tanto ou de criar tanto conteúdo, assim, né? Uhum. Mas legal, de repente a gente consegue bater esses 10.000, sei lá, qual que é o nosso recorde. Não vai ser 1 milhão dessa vez, mas a gente Quem quer, né? A gente sabe sonha, se a gente tiver alguém no Candidatos um dia, né? Num não é? futuro bem distante, quem sabe? É, você percebe muita diferença da sua transmissão, das primeiras transmissões para hoje? Eu tava até, quando eu fui formular essa pergunta, eu tava lembrando de um vídeo, não sei se você vai lembrar, mas isso me marcou, assim, bem antigo. Aí você Uhum. tava analisando uma posição e você fala, não posso jogar B3 por isso, por aquilo. Aí de repente você joga B3 e você fala, Crico, agora B3, né? Uhum. Vamos lá. Mas você percebe diferença, assim, do seu jeito de falar, das coisas, assim? Porque pra mim, esses dias eu tava acompanhando tanto a Flor quanto você, assim, eu falei, nossa, a Flor tá muito. Tava fluindo, sabe? Assim, Uhum. tudo fluía muito Uhum. bem. E eu percebo, assim, que parece muito já, se não já é, muito fiel a uma transmissão esportiva de qualquer outro esporte, assim. É muito bem trabalhado, as coisas fluem com facilidade, você narra com tranquilidade, assim, não tem muito problema, né? O que você acha, assim, dessa diferença, Uhum. assim, de você de antes? Ah, não, com certeza, mudou muito. E acho que talvez já, vamos dizer, faz um tempo que talvez eu não, acho que não veja tanta diferença, assim, mas dos Aham. primeiros anos, com certeza, quando eu comecei a fazer. O YouTube Ali eu já pro fazia, YouTube, é. já fazia alguma coisinha muito tempo atrás, né? Mas as lives de 2016, 17, tem alguns trechos de live que estão no canal do YouTube, né? Que eu já peguei para ver assim. E é muito diferente, Uhum. porque eu nunca fui uma pessoa assim extrovertida por natureza, nunca fui. Mas assim, quando eu tô fazendo a minha live, meu vídeo, eu fico muito à vontade, né? Sim. Então, você vai ficando à vontade, você não vai mudar completamente o que você é, mas você fica muito mais à vontade, né? Então, no começo, por mais que era xadrez, que já era minha vida, já era, eu tinha conseguia falar sobre que fosse de xadrez, eu tinha um bloqueio muito Aham. grande para falar, para comentar assim, para saber o que eu posso falar, o que eu não posso falar, será que o pessoal vai gostar, será que o pessoal vai. Será que eu vou ser cancelado? É, então, tomar muito cuidado. Então, é um pouco de Uhum. experiência nesse mundo online das lives, né? E, Sim. vixe, se pegar quase 5, 6 anos de live, aí a chance de falar uma besteira nesse caminho era bem grande. Quantas milhares de horas de live já. Sim, e algumas muito longas, né? Cansativas, né? Eu acho que era. As Sim. piores, eu acho que é quando a gente tá falando assim de mim, né? Quando a gente tá muito cansado, é muito tenso, né? De você ter que. Às vezes é um perigo se É. escapar alguma coisa, né? Que nem todo mundo tá no seu dia a dia, né? Quando você tá no seu É. privado com alguém, às vezes você fala o que você não queria falar para um Uhum. amigo, alguém, enfim, alguém próximo da sua família, você se arrepende na hora, né? Sim. Então, acontece com todo mundo. É. E com a Flor que foi bem legal, que a gente começou a fazer junto deve fazer alguns meses, deve fazer uns 3, 4 meses. Foi no Acho Mundial, que isso. talvez? Não. Acho que Teve foi o algum evento Mundial. antes. Talvez um outro. Candidatos? Foi Não, antes. candidatos. Ixi, agora me deu até um branco. Não foi ano passado, candidatos? Já, né? É. Já me deu um branco, acho que foi ano passado, Sim. né?
Foi, Mas eu tinha assim. feito algumas vezes com ela já, no acho que o Speed Chess feminino de Uhum. outros anos, e se pegar para comparar assim, foram legais às vezes com ela, mas assim, a gente era muito mais, menos fluido, que nem você falou. Aham. Então a gente vai se acostumando com o outro também, e agora que teve que a gente ficou fixo junto, né? Ficou bem legal, porque para as transmissões mais longas mesmo, muitas vezes é difícil, né? Ocupar Sim. os silêncios. É, às vezes. E- E é muito cálculo, né? Cansa, né? Também calcular, né? Falar e tudo ao mesmo Sim. tempo, né? E com ela a gente começou a fazer de um jeito assim que acho que ficou bem menos maçante para quem acompanha também, que a gente não Uhum. fica, a gente gosta de foge bastante do assunto, né? Ela entra também na onda das Uhum. brincadeiras, enfim, questionar umas Sim. coisas que tem nada a ver com xadrez, mas que tem a ver com as pessoas. É, Então, é legal. Ficou às bem vezes com, legal. Até é. a que ela fez sozinha, que eu achei que ficou bem legal também, assim. Ela tava muito bem, Uhum. assim. Que ela fez aquela que você tava, né? Que ela tava narrando o Ah, chess. sim, sim, sim. Ficou bem Ah, sim, legal. comentaram que ela É, tava super bem também, é. sim. Não, É, mas legal. outra polêmica. Muita gente conhece, estamos acabando, Crico. Muita gente conhece a engine no xadrez, né? Mas pouca Uhum, gente fala de doping no xadrez. uhum. Inclusive, se eu não me engano, na Copa do Mundo que você participou, você foi selecionado por antidoping, né? Foi, 2019, né? Você acredita que o doping realmente funciona para alguma coisa? Numa partida? Vai ter alguma influência? A pessoa vai virar GM usando doping? O doping do xadrez é o engine, né? É. As outras. Tanto que De até hoje eu nem concentração, né? sei. É, É. tem alguns ali na feed. São os remédios que deixam Ah, você mais tem. concentrado. Aham. Tipo, Tem alguns Ritalina, remédios. assim. É bloquear, não pode. Não pode. Ah, tá. É assim, eu já vi os estudos assim dizendo que Ritalina você pode Uhum. ter um 10, 15% de melhora, e não porque você vai jogar melhor, mas porque você tem mais Começa. concentração, você consegue jogar mais rápido, Se talvez. não tiver o conteúdo, né? Eu li bastante Mas. sobre isso, assim. Aí eles Hum, falam que, por exemplo, você realmente vai ficar mais concentrado, mas ela também te deixa mais lento, na verdade. Então, assim, hum, para os apuros de tempo, isso seria um problema. Você ia passar a partida bem concentrado e aí depois no apuro de tempo interessante. você ia ter um problema por causa de estar mais difícil de reação. Mas sim, mas é diferente da cafeína, então, ou É diferente, mas a cafeína diferente também da. está incluída ali, dependendo da quantidade. Mas Eu existe um limite, será? Porque assim, tem gente que não toma é, não é o 500 meu caso, mas tem reais. gente que toma litros assim, sem As nenhum. garrafas do Niterói Open que o digam, né? Porque a gente. Você não É, vai muito lá, mas eu até que vou bastante. É muito raro ela tá cheia ali, tá sempre tendo que trocar. Todo mundo uhum. tá sempre ali do ladinho da garrafa Não, de tem café. gente que não sai do café assim, É. não sai. É uma coisa muito do xadrez, assim, né? Que o pessoal que joga Mas eu penso assim, aqui no Brasil vai ser difícil, né? Alguém fazer um antidoping, de. levar isso assim, né? Ainda mais por causa de É, café, né? eu até fiquei curioso agora. Será É. que existe uma quantidade, então, na Copa do Mundo, por Não, exemplo, eu né? sei que tem lá cafeína, não sei se tem a quantidade específica Entendi. ali. É. Aí tem Curioso. Ritalina e tem uns outros que é mais ou menos a mesma coisa da Ritalina. Porque minha dúvida era se eles estavam usando um padrão tipo do Comitê Olímpico. Vamos dizer, eles estavam procurando as mesmas substâncias que procuram em outros esportes, que acho que não faria muito sentido, né? Não, Porque. é Ah, é uma coisa específico. específica. Tem até estudos, assim. Eu vi que teve um estudo que eles pegaram, não sei quantos estudos fizeram, né? Porque também se você pega pouco estudo, não tem comprovação. Uhum, Aí tem os estudos que falam que 40 acho que eles pegaram 45 pessoas, colocaram 15 com Ritalina, 15 com outro uhum, remédio, 15 com placebo. E uhum. aí a parte que usou os remédios, eles aumentam sua. Era a porcentagem de ganho contra computador. Eles aumentam a Entendi. porcentagem de ganho em 10 a 9%. Não é uma coisa extraordinária também, assim. Aumenta um pouco, mas não é gigante. Hum. Assim, sinceramente, eu não conheço ninguém que usa ou usou Ritalina, assim. Uhum. De...
que é a única substância que me vem à cabeça, assim. Uhum. Porque eu nem vamos dizer que eu usasse pra qualquer coisa, assim, eu não teria nem ideia que é proibido isso. Sim. Nunca tinha ouvido que era É, porque é proibido. um remédio que é usado para TDAH, né, também. Então, Uhum. tipo, pode ter pessoas usando que não sabem que é proibido, né? Sim. Agora o que eu vejo muito é a cafeína mesmo, né, agora É. outras acho que isso acho que eles devem fazer esses testes na Copa do Mundo, que eles fazem por amostragem, não sei se fazem no mundial, no candidatos também, Uhum. mas é que o xadrez realmente tem o cheating muito mais É, apelação de todos, né, que é o engine que sim. porque Que é esse aí você não terrível. precisa porque nos outros esportes o doping é um empurrão só, né. É. No xadrez não funciona o empurrão. Não. Você não vai conseguir jogar que nem o Carlsen nunca. Agora se você tiver É, ficar se mais ajuda o engine concentrado não vai me deixar jogando igual o Carlsen, né? Tipo, eu não tenho bagagem não pra vai isso, né? não tem como Precisa da compensar. bagagem, né? Pra a concentração estar tendo influência, você precisa ter uma bagagem, né? É, e aí por isso que nem sei como é que anda isso de antidoping hoje em dia, né, mas Uhum. o que eles acho que colocam muita energia mesmo os torneios é na coisa do anti-cheating, o atraso na transmissão, a coisa dos Uhum. detectores de metais, não sei o que que mais pode ser explorado, né, acho que tem que esperar ir pegando aí um pessoal trapaceando para desenvolver as políticas de acordo, porque imagino que tem outros métodos sendo desenvolvidos aí com certeza. Uhum. É, era isso. Eu acho que faltou só desejar boa sorte às meninas e Uhum. meninos que vão participar da Copa do Mundo. Estamos Pra na torcida. torcida, né? Sim. Total. E se você quiser falar mais alguma coisa, tá aberto o espaço. Ah, não, queria agradecer só pelo convite. Eu ouvi o episódio com o Giovanni, foi bem Ah, legal. legal, né? Eu gostei também, Sim, foi muito bom. bem legal. É. Foi. E, Conversa. bom, sim. E parabéns para vocês, né, Ah, com um ano obrigada. de porque podcast nunca é fácil, né, tem pra Não, chamar as pessoas e gravar e é. editar, E ainda tem que é sempre pegar o fuso, né, meu com a Thaís. Tudo. sim, tem esse desafio, né. É. É umas 10 horas, né? Acho que 11 horas. É qua 11 é horas. quase um é quase o fuso Uma tá completo, né. indo dormir, a outra tá acordando, a gente manda uma mensagem ali depois daqui. Bom dia, boa noite, né, sim. É. Mas é isso, valeu, Babi. Obrigada, querido. Obrigadão. Muito obrigada. Valeu.